Muito bem, essa é a terceira parte do nosso áudio, do nosso vídeo, de um assunto que eu estou tratando acerca das versões da Bíblia e como a versão de uma Bíblia muda às vezes para outra na interpretação. Existem, como eu disse, muitas hoje Bíblias de comentário, Bíblias que as pessoas usam para fazer estudo, e elas ficam muito presas ou condicionadas ao comentarista, ao estudo que é feito pelo comentarista, pelo teólogo da Bíblia. Eu também peguei aqui um exemplo de como uma versão muda de uma para outra, tomando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no verso 4, e eu estava, como eu disse no vídeo anterior, e se você ainda não assistiu e nem ouviu o vídeo anterior, você pode procurar aqui no nosso canal. Por sinal, eu gostaria que você desse o seu like e também se inscrevesse no nosso canal e apertasse o sininho para que toda vez que nós fazermos ou fizermos um novo vídeo, você possa ser avisado, ser notificado. É uma alegria muito grande ter você com a gente aqui novamente. E eu gostaria de então retomar esse assunto, que é a terceira parte disso que eu comecei a falar sobre as versões da Bíblia. Muitas pessoas têm interesse de estudar a Bíblia e elas não sabem como fazer isso. Elas usam estudos dirigidos por algum outro teólogo, professor, rabino, enfim. Não é uma coisa muito boa você fazer isso logo no começo da sua caminhada cristã. Seria importante que você pegasse uma Bíblia sem comentários, apenas uma Bíblia com referências, uma Bíblia com algumas anotações que possam elucidar o texto, mas você evite Bíblias de comentário. A linguagem da Bíblia, elas têm mudado demais. E é lógico que existe um mercado interessado em vender a Bíblia como um livro. Na verdade, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, do planeta. É o livro que mais se vende, é o livro que mais se impressa nas casas e nas editoras. Então, as editoras ganham dinheiro e muitas igrejas e muitas instituições religiosas têm tomado posse dos direitos autorais do texto bíblico para poder lançar a sua própria Bíblia no mercado e assim levantar também uma grana, levantar um dinheiro. Então, nem todas as versões da Bíblia são para o teu proveito pessoal. Muitas versões são apenas para ser vendidas, são apenas comércio. E se você é um estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus, é interessante que você comece estudando a Bíblia pelo Novo Testamento e depois você vá para o Antigo Testamento. Eu tomei como exemplo, então, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no verso 4. Eu quero apenas, para quem está pegando esse áudio agora, esse vídeo agora, eu fui convidado para trazer uma pregação, fazer uma pregação numa igreja que estava fazendo uma série de mensagens sobre a crucificação. As implicações da crucificação, as coisas que significaram na cruz de Jesus, quando ele foi crucificado, e o que significou de fato para cada um de nós. E o cristianismo todo, ele tem como base a crucificação. O cristianismo, ele é uma religião, como eu disse, hoje oficializado como uma religião no Ocidente, mas não começou como religião, começou como um movimento espiritual. Falei do apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, o apóstolo, ele era Saulo, um fariseu radical, zeloso, e um rabino profundamente conhecedor do Torá,
profundamente conhecedor do Pentateuco, profundamente conhecedor do Talmud, e ele se converteu e se tornou um discípulo de Jesus. Ele era um discípulo de Moisés e depois, se convertendo ao Evangelho, ele se tornou o maior propagador da mensagem de Jesus Cristo Nazareno, ele sendo rabino. O interessante é que está havendo no Brasil hoje um reavivamento judaico-cristão. E tem muita gente deixando o cristianismo e indo para o judaísmo. Não sendo judeu, sendo brasileiro, sendo de sangue brasileiro, tem migrado do cristianismo para o judaísmo. Pessoas que sofreram decepções, pessoas que sofreram traumas na religião cristã, em suas igrejas, às vezes foram maltratados pelo pastor, pelo líder da igreja, ou então não foram devidamente alimentados pela palavra do Evangelho. Eu digo até que muitos que hoje estão migrando do cristianismo, da igreja cristã para o judaísmo, ou para o espiritismo, ou para o catolicismo, aqui não se trata de uma crítica, eu apenas estou dizendo que isto é um processo que acontece, é uma dinâmica que acontece na sociedade, nas questões religiosas, de pessoas não serem, de alguma forma, não conseguirem alcançar satisfação na religião onde ela estava, e aí ela vai, obviamente, procurar uma outra religião. E tem muita gente que está deixando o cristianismo, como eu disse, e vai para o judaísmo. Eu tenho percebido, e graças a Deus por essa aproximação do Brasil com o Estado de Israel. É importante, se o Brasil quer ser um país abençoado, tem que ser amigo do Estado de Israel, porque existe uma promessa em Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão, que é o pai da nação israelita, dos judeus. Abraão é o pai dos judeus. Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então é importante para nós cristãos, e é visto com muito bons olhos essa aproximação do Brasil para com a nação de Israel. Todavia, para quem conhece o Novo Testamento, para quem conhece o Evangelho de Jesus, para quem teve um encontro pessoal com Jesus, passou por uma experiência pessoal, uma experiência transformadora de conversão, é muito estranho. Por isso que eu duvido que essa pessoa tenha se encontrado com Jesus de fato. Se ela migra, se ela sai do cristianismo e vai para o judaísmo, espiritismo, islamismo, hinduísmo, budismo, qualquer tipo de ismo, se ela migra desse movimento religioso chamado cristão e vai para essas outras religiões, é porque ou ela sofreu uma grande decepção, ou é porque ela não recebeu conhecimento suficiente, não se aprofundou no Evangelho, não teve uma experiência salvadora, não conheceu as implicações preciosas, essenciais da nova aliança, do Novo Testamento, do Novo Pacto, porque tem gente fazendo o caminho oposto do rabino Saulo de Tarso. Saulo, ele era hebreu de hebreus, ele diz, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, fanático fariseu. Quando os fariseus estavam apedrejando Estevão, Saulo estava ali e pegaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés de Saulo, que era uma indicação que eles estavam apedrejando Estevão por consentimento e autorização do templo, que estava ali na figura representativa do fariseu Saulo. Esse Saulo, quando ele foi para Damasco
para prender os cristãos. Ele tinha uma carta das autoridades do templo para aprisionar os cristãos que estavam em Damasco. Quando ele estava no caminho para Damasco, ele teve uma visão e ele foi surpreendido com a aparição de Jesus Cristo. Ele talvez não tenha visto Jesus naquela ocasião. A luz foi tão forte, tão intensa, que ele caiu do cavalo e ficou 3 dias cego. Nessa escuridão espiritual e nessa cegueira física que ele se encontrava, ele teve um conhecimento e uma experiência pessoal com Jesus. Aí ele se tornou Paulo, ele se tornou o maior apóstolo, propagador dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu acho estranho pessoas fazendo o caminho oposto de Paulo. Tem gente saindo do cristianismo e indo para o judaísmo. Saulo tinha todas as credenciais, tanto genética como histórica, como religiosa, como intelectual, de judeu. E ele deixou o judaísmo e veio para o cristianismo. Agora, eu entendo, como eu falei na primeira parte desse vídeo, que o cristianismo se tornou uma religião. Talvez tenha sido uma desgraça o cristianismo se tornar religião. Se tornou uma força política, uma força econômica, se tornou um instrumento de controle e de ameaça e de subjugar pessoas e povos. Nesse quesito, eu não sou cristão. Nesse aspecto, eu não tenho nada a ver com o cristianismo, porque o cristianismo não me representa como aquela força política, religiosa e militar das cruzadas na Europa, da Santa Inquisição na Espanha, em Portugal, na Itália, derramando sangue em nome de Deus, em nome da cruz, em nome das cruzadas. Nesse aspecto, não, de fato, o cristianismo ele é muito decepcionante. E hoje ele é muito mais decepcionante, talvez, pela agressão espiritual que está provocando na alma de muitas pessoas. Quando você vê líderes cristãos abusando economicamente dos seus fiéis, ou então emocionalmente, ou então manipulando as pessoas para proveito próprio, ou então usando as pessoas para proveito próprio. Então eu entendo essa fase migratória, esse processo migratório de muita gente saindo das igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, até mesmo católica, e indo para o islamismo, indo para o budismo, indo para o judaísmo. O judaísmo, como eu disse, eu gosto de ouvir determinados rabinos. Hoje, com a internet, com o YouTube, a gente tem acesso a escolas rabínicas. É óbvio, o Antigo Testamento é judeu. O Antigo Testamento foi escrito por judeus. E eles são profundamente estudantes da palavra do Antigo Testamento. Então, existem muitas raízes da língua hebraica que não existem na língua portuguesa e que eu ouço esses rabinos e fico assim aprendendo. Mas isso não quer dizer que eu vou me tornar um judeu, como se diz, um judeu convertido. Não tem como, porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento, como diz a palavra velho, ele está caducando. Deus já não está fazendo uso das leis do Antigo Testamento. Lá na carta aos Hebreus fala que ele está perto de ser eliminado, o Antigo Testamento, porque o novo pacto, o Novo Testamento, a nova aliança foi feita pelo sangue de Jesus. O Antigo Testamento, ele é representado com o sangue de um animal que Moisés derramou na bacia e espargiu, respingou sobre o povo, e foi baseado nesse pacto de um sangue de um animal inocente.
O Novo Testamento, como diz na carta aos Hebreus, ele é infinitamente superior. Por quê? Porque ele foi baseado no sangue de Jesus. Quando a gente toma a ceia, quando a gente celebra a Eucaristia, que é a ministração do pão e do vinho, a gente está celebrando o Novo Testamento, uma nova aliança que na carta aos Hebreus, que alguns dizem que foi escrita por Paulo, outros dizem que foi escrita por Apolo, é muito, infinitamente superior ao Antigo Testamento. Por que é que eu vou voltar para o Antigo se o Novo é melhor? Por que é que eu vou escolher um caminho que já está ultrapassado se eu tenho um caminho novo? Acesso, como diz lá aos Hebreus, nós temos livre acesso à sala do trono. Eu entendo que os judeus estão aguardando o Messias. Eles não acreditaram em Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, que era o Messias que eles estavam esperando. Eles estão esperando um Messias libertador. Eles estão esperando um Messias que tire Israel daquela situação obscura, geograficamente falando, politicamente falando, e se torne a nação mais forte e poderosa do planeta. Esse dia vai chegar, mas eles estão aguardando esse Messias, mas para nós o Messias já veio há 2000 anos atrás. E ele voltará como os judeus estão aguardando. Então eles estão agora, em termos de cristianismo, os judeus estão atrasados, porque eles estão aguardando o Messias. Nós não, para nós o Messias já veio. Apenas estamos agora aguardando que ele apareça com poder e grande glória. Mas isso é uma questão, o judaísmo, os judeus, a antiga aliança, é uma questão totalmente de Deus para com Israel, da qual a gente não tem nenhum direito de falar mal dos judeus, porque é uma relação estritamente de Deus para com a nação judaica. O importante é você entender e você saber que nós já temos a nova aliança. Nós já fazemos parte do Novo Testamento, do Novo Pacto. Aí eu estava falando sobre as versões da Bíblia e eu quero concluir hoje. Eu quero concluir porque com os judeus, com os rabinos, eu tenho aprendido que não se lê a Bíblia de forma superficial e religiosa. Eles pegam palavra por palavra, verbo por verbo, pronome por pronome, e eles estudam cada letra e cada palavra e cada frase procurando entendimento. Lamentavelmente, a gente não encontra o mesmo zelo dentro da igreja evangélica protestante. Porque se lê a Bíblia de qualquer jeito, ou então apenas se usa o texto bíblico para reforçar o pensamento de alguém que está lá em cima do altar, do púlpito, e às vezes ele fala um monte de coisas que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. A maioria hoje, como eu disse, a maioria, é lógico, existe uma minoria, eu estou generalizando, talvez esteja sendo injusto de generalizar isso, mas a grande maioria nem lê a Bíblia. Pouco importa. Hoje em dia, talvez Augusto Cury, e não tenho nada contra ele, inclusive acho que os livros dele são maravilhosos, mas hoje em dia Augusto Cury, Lair Ribeiro, pregadores da autoajuda, do pensamento positivo, da motivação pessoal, esses são os pregadores dos púlpitos hoje. Muitos pastores, em vez de buscar na Bíblia inspiração para os seus sermões, eles vão buscar nos livros do Augusto Cury, eles vão buscar nos livros do Carnegie, ou do Lair Ribeiro, ou de algum outro escritor da autoajuda. A Bíblia não é mais pregada, não é mais ensinada, não é mais proferida nos nossos púlpitos. Os nossos líderes, grandes pregadores,
E digo que as mensagens são bonitas, muito bem faladas, muito bem construídas, muito bem articuladas e muito bem pregada, ensinada, mas às vezes não tem nada da Bíblia. Não tem nada da Bíblia. É apenas um conjunto de estudos e de textos, de livros de autoajuda. Então, eu admiro os rabinos judeus, porque eles têm um apreço pelo Torá, que é o Antigo Testamento, as antigas escrituras dos judeus. Cada palavra, cada letra, cada verso, cada pronome, cada sílaba, cada vírgula é levado em consideração. Eles não pegam e leem a Bíblia assim de forma automática, religiosa. Eles querem saber o sentido, eles querem saber a profundidade, eles querem encontrar no texto bíblico, no que eles estão lendo, a palavra do próprio Deus falando vividamente com eles. Algo que a gente não encontra dentro da igreja. E nessa minha aprendizagem com os rabinos e nessa minha aprendizagem com os judeus, eu tenho até aprendido com os próprios rabinos na internet como ler a Bíblia e tirar o maior proveito dela. A gente encontrou essa variação das versões. Eu falei das versões que eu tenho aqui em casa. Tem muitas Bíblias, né? Tem a versão revista e corrigida, tem a revisada, tem a atualizada, tem a na linguagem de hoje, tem a NVI, enfim, tem aí tem as Bíblias de comentário, né? Bíblias de comentário do Russell Shedd, Bíblias de comentário do Silas Malafaia, Bíblias de comentário do Esteve Hernandes. E sabe o que acontece? As pessoas, em vez de ler o texto bíblico, elas ficam lendo os comentários. E aí é o comentário dos líderes, o comentário do estudioso que escreveu, é que forma a teologia na cabeça dela. E ela não consegue ver e enxergar a inspiração, a grandiosidade e a revelação que o Espírito Santo pode dar para ela. Eu peguei o texto de Romanos, capítulo 7, verso 4. Lembra que eu falei que eu fui convidado para pregar numa igreja sobre a crucificação? Aí eu estava lendo a Bíblia atualizada. E a Bíblia atualizada diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo. Essa é a Bíblia atualizada. Fala que nós morremos relativamente por meio do corpo de Cristo. Aí eu peguei a minha Bíblia mais antiga, revisada, que é a que eu gosto de estudar e fazer as minhas devocionais. O mesmo texto na Bíblia revisada diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Os dois textos parecem iguais, mas não são, porque no texto da Bíblia revisada não aparece a palavra relativamente morto. Aí eu pensei comigo, relativamente morto? Quem é que está relativamente morto? Você conhece algum morto relativo? O morto relativo não existe. Ou o cara está morto ou o cara está vivo. Não existe um morto que está relativamente morto. Nem zumbi fica relativamente morto. Mas as Bíblias, veja bem, são duas Bíblias que a gente usa na igreja. Uma fala que nós estamos relativamente mortos para a lei. E a outra fala que nós estamos mortos quanto à lei. É óbvio que eu vou ficar com essa versão que fala que nós estamos mortos para a lei, porque não existe um morto relativo. Não existe alguém meio morto, morto pela metade.
ou ele está morto ou ele está vivo. Então é óbvio que essa versão que eu uso nas minhas devocionais, que é uma Bíblia antiga que eu tenho e não abro mão dela, é óbvio que ela está falando com muito mais objetividade. Agora, o que tem isso a ver? Ora, o que Paulo está dizendo, o rabino Saulo de Tarso, que se converteu ao Evangelho de Jesus, o rabino está dizendo o seguinte, que quando Jesus morreu na cruz, a morte dele não foi somente substitutiva. Ou seja, ele não substituiu apenas na cruz. As implicações da morte de Jesus foram muito mais profundas do que nos substituir. É comum a gente falar assim, Jesus morreu por mim na cruz. É muito bonito isso, mas isso daí é apenas metade da história. Paulo está dizendo que nós fomos mortos juntamente com ele na cruz. Ou seja, quando Jesus morreu, ele me levou junto com ele. Ele levou você junto com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Porque Paulo fala em Romanos, esse texto mesmo, nessa carta, que apenas dois Adão, e apenas dois Adão no singular é esquisito, mas no plural fica pior ainda, né? Apenas dois Adões, aí fica pior ainda, né? Então, apenas dois Adão. O primeiro Adão e Eva no jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3. Esse é o primeiro Adão. E não existe o segundo Adão, existe o último Adão. E é Cristo, ele fala que é Cristo. Assim como Adão, o primeiro, foi cabeça de uma raça terrena, o último Adão, que é Cristo, é cabeça de uma raça espiritual. Quando Adão pecou no Éden, Paulo diz que toda a humanidade estava nele. É claro que estava, porque ele seria, né, aquele que ia produzir a raça toda humana. Então toda a raça humana estava nele. Quando ele pecou, toda a raça humana pecou junto com ele. De modo que você já nasce assim. Por isso que lá em João capítulo 3 fala que nós temos que nascer de novo. Não da carne, como Adão, porque se nós nascermos da carne, e como diz os espíritas, os nossos amigos espíritas, você se reencarnar, ora, se você se reencarnar, você vai continuar reencarnando pecador. O nascer de novo que Jesus fala lá em João 3 é nascer do Espírito. É um encontro pessoal com Jesus. Você nasce do Espírito e nasce de novo. Quando você nasce de novo, você está vinculado, cria-se um vínculo espiritual entre você e o último Adão, que é Cristo, que foi crucificado. De modo que quando Jesus morreu, a raça toda humana morreu com ele. Quando ele ressuscitou como cabeça de uma nova raça. Para aqueles que creem nele, estão vinculados a ele. É isso que nós celebramos na ceia. O novo nascimento, o novo pacto, o novo testamento, a nova aliança. É isso que nós celebramos na ceia. Então não tem como eu recuar. Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 7, ele fala que por causa da morte de Jesus na cruz, e a minha morte junto com ele, a tua morte junto com ele, te libertou da lei. Te libertou da lei. Ora, são 662 leis no Antigo Testamento. Tiago fala que se você transgredir uma, você é culpado de todas. E Paulo fala aqui, no capítulo 7 de Romanos, que a lei praticamente acompanha a raça humana. E por causa da lei, toda a raça humana está condenada. Porque eu não conheceria o pecado se a lei me dissesse que eu não podia
adulterar, ou matar, ou roubar. A lei me diz para não fazer isso, e isso eu faço porque eu sou um pecador. Você faz. Quando a lei fala assim, não cobiçarás nada do teu próximo, quem nunca cobiçou nada do seu próximo? Então Paulo fala que a lei, esse marido, e é essa figura que ele pinta aqui no capítulo 7 de Romanos, esse marido implacável, imortal, invisível, perfeito, exigente, condenador, que é a lei. Como que eu me liberto? Se a lei é de Deus, a lei é perfeita, a lei não morre. Paulo está dizendo o seguinte, eu não conseguiria me libertar da lei por mim mesmo. Então, se a lei nunca vai morrer, como que eu posso me libertar dela? Se eu praticar coisas que é contra a lei me condena. Quem nunca praticou coisas contra a lei? Todos nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que já que a lei nunca vai morrer, porque a lei é eterna, é de Deus, então morre eu. Se eu morrer, eu estou livre dele. Eu estou livre da lei. Mas como que eu vou morrer? Paulo fala, não, você não precisa morrer. Quando Cristo morreu, você morreu junto com ele. Não é isso que ele diz aqui? Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos. Eu não vou morrer, eu não fico morrendo todo dia. Fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, ele me puxou junto com ele. Aí ele fala assim, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Ou seja, eu era esposa da lei. A lei era meu marido. Eu não podia me relacionar com nenhum outro, porque senão eu estaria adulterando com a lei. Mas como a lei não morre, eu morri. Quando eu ressuscitei, eu já não ressuscitei casado com a lei. Eu ressuscitei casado com Cristo, pertencendo a Cristo. Eu vou terminar aqui a leitura do versículo 4 e eu pretendo estender um pouco mais esse assunto nos próximos vídeos. Ele diz assim, olha o que diz aí, Romanos capítulo 7, verso 4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Essa é a versão que eu gosto, porque a outra fala assim, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Quem é que morre relativamente? Ou morre ou não morre. Só que, lamentavelmente, é o que tem acontecido hoje dentro do cristianismo. Tem muita gente com Jesus Cristo, mas fica paquerando a lei, fica de flerte com a lei, fica cobiçando a lei, gostando da lei, guardando a lei. Paulo está dizendo aqui no capítulo 7, verso 1, que você está cometendo um adultério espiritual quando você está casado com Cristo, mas fica flertando com a lei. Imagine, tem gente guardando a lei, as leis do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, leia Romanos capítulo 7. O problema é que as pessoas hoje, os cristãos, não lêem mais a Bíblia. Eles vão na igreja para muitas outras coisas, mas não para conhecer a verdadeira vida que é oferecida por Jesus. Romanos capítulo 7, ele fala que se você está com Jesus Cristo, mas você ainda fica guardando coisas da lei, com medo da lei, debaixo da lei, sob acusação da lei, tentando obedecer algumas leis, você está casado com Jesus, mas está cometendo adultério porque você está flertando com a lei. Essa é a mensagem de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Que Deus abençoe a sua vida.
Eu vou estender um pouco mais esse assunto, mas fica para o próximo áudio, para o próximo vídeo, porque senão ele vai ficando comprido demais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Tchau.